Nunca imaginei que janeiro de 2025 marcaria o momento em que minha vida seria revogavelmente transformada. Meu nome é Barbara, e o que estou prestes a compartilhar é algo que nunca poderia ter previsto, uma experiência tão profunda que destruiu toda a percepção que eu tinha da realidade. Eu era apenas uma mulher comum, professora, esposa, mãe, até o dia em que morri. Minha morte não foi pacífica nem gentil. No momento, eu estava voltando para casa, perdido nos pensamentos mundanos da vida diária. No momento seguinte, eu estava sem peso, pairando sobre o meu próprio corpo despedaçado, olhando para os destroços amassados do meu carro. Mas mesmo aquela visão chocante não era nada comparada com o que me esperava além do véu deste mundo. O que Jesus me revelou, sobre o grande engano que estava por vir, alterou para sempre a minha alma. Era uma tarde fria e sombria de janeiro de 2025. O céu era uma vasta extensão de nuvens cinzentas e espessas que se estendiam indefinidamente, grávidas da promessa de chuva. O ar carregava um frio úmido, penetrando em meus ossos quando saí do prédio da escola. Ensinar sempre foi minha vocação, um propósito que enchia meus dias de exaustão e realização. Enquanto fazia as malas e me despedia dos meus colegas, senti-me contente, sem saber que esta seria a última vez que andaria por aqueles corredores. A viagem para casa foi normal, uma rotina que eu já havia seguido inúmeras vezes antes. Liguei minha playlist favorita, deixando as melodias familiares me envolverem como um abraço reconfortante. O trânsito estava tranquilo e uma sensação de serenidade tomou conta de mim enquanto eu navegava pelas ruas familiares. Pensamentos passaram pela minha mente, planos para o jantar, o abraço de espera do meu marido, os planos de aula que eu precisava concluir. Foi apenas mais um dia. Então, num piscar de olhos, tudo mudou. Faróis, cegantes, impiedosos, avançaram em minha direção com uma velocidade impossível. Um enorme caminhão entrou na minha pista, uma força imparável avançando em minha direção. Meu coração batia forte, meu aperto no volante aumentou por puro instinto. Mas não houve tempo, não houve espaço para reagir. O impacto veio com um rugido ensurdecedor de metal colidindo, uma sinfonia brutal de vidro estilhaçado e aço retorcido. Um choque violento percorreu meu corpo e então... nada. Sem dor. Nenhuma sensação. Eu existia fora de mim mesmo, desapegado, flutuando em um silêncio assustador. Abaixo de mim, meu carro destruído jazia como uma lata amassada, a fumaça subindo pelo céu pesado. Os espectadores correram em direção aos destroços, vozes frenéticas perfurando o silêncio. Uma mulher gritou. Um homem tentou arrombar a porta, desesperado para ajudar. Mas eu já sabia, era tarde demais. Eu não estava mais lá. Uma estranha calma me envolveu. Eu deveria estar com medo, mas não fiquei. Não senti medo, apenas uma sensação avassaladora de desapego. Algo invisível me guiou, uma força gentil, mas firme, me afastando do caos. E então, diante de mim, apareceu um túnel de luz radiante. Não era apenas brilho, estava vivo, pulsando com uma energia que desafiava a compreensão humana. Sem hesitar, segui em direção a ela, sabendo instintivamente que minha jornada estava apenas começando. À medida que avançava, o mundo atrás de mim desapareceu, os gritos de pânico, as sirenes estridentes, os murmúrios abafados dos espectadores. Nada disso importava mais. Eu estava em outro lugar, um lugar que parecia suspenso entre reinos. No entanto, mesmo dentro deste corredor luminoso, algo sinistro espreitava. Sombras deslizavam pelas bordas, sussurrando, alcançando-me com garras invisíveis. Um desconforto arrepiante envolveu minha alma. Então, eu o vi. Jesus. Sua presença era inegável, um brilho tão puro e avassalador que apagou toda a escuridão, todo medo. Ele ficou no fim do túnel, irradiando um amor tão imenso que minha alma estremeceu. Seus olhos, antigos, conhecedores, continham uma profundidade além da compreensão. Ele me conhecia. Ele sempre me conheceu. Eu ansiava por correr para ele, cair a seus pés, mas algo resistiu. A escuridão na periferia me agarrou, uma força invisível, mas insidiosa. Bárbara, ele falou, e sua voz ressoou em meu ser, dissipando todos os medos. Vir. Com sua palavra, as sombras perderam o controle. Dei um passo à frente, atraído por sua luz e, de repente, tudo ao meu redor mudou. O túnel se dissolveu e eu estava em um lugar que desafiava qualquer descrição terrena, um reino além do tempo e do espaço, repleto de um brilho que não era apenas luz, mas a própria vida. No entanto, mesmo neste reino sagrado, tomei consciência de algo sinistro. A escuridão não havia desaparecido. Permaneceu no horizonte, esperando, observando. Por que eles permanecem? Perguntei, voltando-me para Jesus. Sua expressão ficou solene. Porque o mundo os acolheu. Enquanto ele falava,
a cena diante de mim se transformava. Vi a terra, mas não como a deixei. Vi as pessoas do mundo, milhões de pessoas vivendo suas vidas, alheias às forças entrelaçadas ao seu redor. Entidades obscuras agarraram-se a eles, sussurrando enganos, alimentando-os com mentiras. Alguns resistiram, suas almas tremuzindo como chamas frágeis contra a tempestade. Mas muitos abraçaram o engano, alheios ao perigo que os consumia. Eles não veem, disse Jesus, com tristeza pesada em sua voz, porque não desejam mais ver. Meu coração se apertou com a visão. Esta visão não era apenas sobre a minha morte, era uma revelação do que estava por vir. Então, a visão mudou mais uma vez, e o que vi em seguida ainda me assombra até hoje. Fiquei ao lado de Jesus, olhando para uma cidade ao mesmo tempo familiar e estranha. Arranha-céus imponentes brilhavam sob a luz artificial. As ruas estavam cheias de gente, mas algo nelas estava errado. Suas expressões eram vagas, seus movimentos sinistramente sincronizados, como se controlados por uma força invisível. Este é o futuro próximo, disse Jesus. Um mundo enganado, controlado, moldado pelo inimigo. As igrejas ainda existiam, mas seus símbolos haviam mudado. A cruz estava ausente, substituída por ícones ambíguos destinados a aplacar, não a desafiar. As pessoas entravam e saíam, mas sua adoração era vazia e suas orações eram palavras vazias. A fé foi redefinida, continuou Jesus. Meu nome ainda é falado, mas seu significado foi alterado. Então eu o vi, um homem que irradiava charme, inteligência e cordialidade. Ele não parecia um tirano, mas sua presença exigia devoção absoluta. Quem é ele? Eu sussurrei. Aquele a quem eles seguirão, respondeu Jesus. Não pela força, mas por escolha. Observei com horror quando este homem introduziu um novo sistema, um sistema que fundia política, finanças, tecnologia e fé numa entidade contínua. Prometeu estabilidade, unidade e prosperidade. O mundo abraçou-o sem questionar. Mesmo aqueles que antes se autodenominavam cristãos acolheram-no com agrado, acreditando que estava alinhado com o plano de Deus. Eles não o reconhecerão pelo que ele realmente é, disse Jesus, com tristeza profunda em seus olhos. Sob a superfície do seu sorriso caloroso, por trás das suas promessas de paz, havia apenas escuridão. E o mundo seguiria de bom grado. Sem aviso, a cena diante de mim mudou e me vi diante de duas figuras surpreendentemente familiares, Donald Trump e Elon Musk. Seus rostos tremuziam como imagens de um sonho, entrelaçados com a visão de um líder em ascensão cuja presença causou um arrepio na minha alma. No início, tive dificuldade para entender o que estava testemunhando. Eles são o anticristo. Eu perguntei, minha voz quase um sussurro. Jesus estava ao meu lado, sua expressão calma, mas solene. Não, não são, respondeu ele, mas cada um deles desempenha um papel no plano em desenvolvimento. Observei a imagem de Trump se materializar diante de vastas multidões. Suas palavras carregavam poder, sua presença era inegável. Para alguns, ele era um defensor da liberdade, um guerreiro contra a corrupção. Para outros, ele era um símbolo de divisão, uma figura cuja influência ameaçava a própria estrutura da democracia. Ele semeou a discórdia entre as nações, disse Jesus, com a voz cheia de tristeza. E na divisão o inimigo encontra terreno fértil. Então, vi Elon Musk. Ao contrário de Trump, ele não se apresentou diante de multidões. Em vez disso, ele estava no comando de um império construído sobre maravilhas tecnológicas. Suas mãos orquestraram avanços que desafiavam a imaginação, Neuralink, inteligência artificial, implantes digitais. O mundo saudou seu gênio, maravilhando-se com as maravilhas que ele realizou. Eles não veem aonde esta estrada leva, disse Jesus, com o olhar fixo na visão que se desenrolava. Observei como as pessoas faziam fila de boa vontade, ansiosas para abraçar esses avanços. Eles acreditavam que eram pioneiros no futuro, entrando em uma era de iluminação e potencial ilimitado. Mas abaixo da superfície, uma armadilha já havia sido preparada. O anticristo não surgirá isolado, continuou Jesus. Ele usará as ferramentas já instaladas. De repente, tudo ficou dolorosamente claro. O mundo estava preparado para o engano muito antes de surgir o número final. As sementes da divisão, a aceleração da tecnologia, o domínio subtil do controle, tudo isso foi cuidadosamente arranjado, aguardando o momento de ser usado contra a humanidade. Minha visão mudou mais uma vez e me vi numa cidade do futuro. As ruas pulsavam com movimento, mas uma força invisível ditava cada passo. As pessoas moviam-se com eficiência contínua, as suas ações sincronizadas com um sistema intrincado que governava a sua própria existência. A identificação digital, os pagamentos biométricos e a inteligência artificial ditaram as suas escolhas.
À primeira vista, tudo parecia muito conveniente, mais um passo em direção ao progresso. Mas quando olhei mais fundo, percebi a terrível verdade: eles não eram mais livres. Tudo está controlado, disse Jesus ao meu lado. Seus movimentos, seus pensamentos, suas próprias crenças. Eu vi uma mulher parada no balcão de uma mercearia. Ela estendeu a mão, examinando um dispositivo de pagamento. Uma luz vermelha brilhou. Transação negada. Confusa, ela tentou novamente. A mesma luz vermelha. Um oficial de segurança se aproximou, com expressão indiferente. Sua conta é restrita, ele informou a ela. Porque, ela perguntou, o desespero rastejando em sua voz. Você não cumpriu os novos regulamentos. Seus ombros caíram. Ela se virou, de mãos vazias, enquanto outros desviavam os olhos, com medo de serem associados a ela. Jesus voltou-se para mim, com o olhar carregado de tristeza. É assim que o controle será imposto. Não por força bruta, mas por necessidade. Eles dirão, cumpra e você poderá participar. Resista e você será expulso. Vi famílias dilaceradas pela pressão. As escolas exigiam conformidade digital para que as crianças fossem matriculadas. Jobs exigia verificação antes de permitir o emprego. Até as igrejas alteraram as suas mensagens para evitar restrições. Aqueles que recusaram foram lançados nas sombras, incapazes de comprar, incapazes de trabalhar, incapazes de viver uma vida normal. Muitos se conformarão, disse Jesus, com a voz cheia de tristeza. Não porque desejem me rejeitar, mas porque não reconhecerão o engano que estão diante deles. Uma onda de urgência passou por mim. Este não era um futuro distante, já estava começando. Jesus se virou para mim, sua expressão inabalável. Diga a eles, Bárbara. Eles devem se preparar antes que seja tarde demais. A visão mudou novamente e me vi dentro das paredes de uma igreja enorme, grandiosa e imponente. Os bancos estavam cheios de fiéis, seus rostos iluminados pela unidade. A princípio, parecia um lugar de fé. Mas algo estava faltando. Procurei uma cruz, uma Bíblia, qualquer sinal de Cristo. Não houve nenhum. Um orador carismático subiu ao palco, com a voz suave e as palavras cuidadosamente elaboradas. Ele pregou sobre autoaperfeiçoamento, harmonia global e amor, mas não houve menção ao arrependimento. Nenhum chamado para a salvação. Nenhum nome de Jesus. Eles ainda se autodenominam crentes, disse Jesus, com a voz cheia de tristeza. Eu me virei para ele. Mas eles não estão seguindo você. Não, ele disse. Eles seguem uma mensagem adaptada aos seus desejos. Observei enquanto a congregação balançava a cabeça, levantando as mãos em uma adoração que parecia vazia. O sermão transbordou de aceitação, prosperidade e inclusão, mas a verdade estava ausente. O pecado foi ignorado. A cruz foi esquecida. Então notei algo assustador: o pastor usava um dispositivo digital no pulso. Brilhava fracamente. O mesmo aconteceu com a congregação. Isso não foi imposto a eles. Eles acolheram-no, acreditando que era apenas uma nova forma de se conectar, de aumentar a sua fé. Chegou o tempo em que eles não suportarão mais a sã doutrina, disse Jesus. Eles procurarão professores que lhes digam o que desejam ouvir, afastando-se da verdade. A grande apostasia não era mais uma profecia. Foi realidade. Mais uma vez, a visão mudou. Eu estava em um bairro comercial lotado de gente. Eles se moviam livremente, examinando os quiosques com as mãos e acessando contas por meio de tecnologia invisível. O dinheiro estava obsoleto. Cartões de crédito eram história. Tudo se tornou integrado ao sistema. Eu vi uma mãe com sua filha pequena. A menina apontou para um brinquedo. Posso ficar com isso, mamãe? A mãe sorriu. Claro. Ela estendeu a mão para pagar, mas algo a impediu. Um aviso vermelho brilhou na tela. Um oficial de segurança se aproximou. Senhora, seu perfil mostra que você não concluiu a verificação final. Ela hesitou. Eu só preciso de mais tempo. O sorriso do oficial foi praticado. Claro. Mas até então, sua conta permanecerá restrita. O sorriso da mãe desapareceu. Sua filha apertou sua mão. Mamãe, estou com fome. Um pavor frio tomou conta de mim. Voltei-me para Jesus. É assim que eles farão. Sim, ele confirmou. Não com violência, mas com necessidade. Observei enquanto as empresas exigiam atualizações biométricas. As escolas negaram alunos não verificados. Os bancos congelaram contas.
A escolha era clara: obedecer ou ser expulso. Então, vi o que aconteceu quando as pessoas aceitaram. No momento em que o implante foi ativado, algo mudou dentro deles. Externamente, eles permaneceram os mesmos. Mas as suas orações tornaram-se mecânicas. A adoração deles parecia vazia. Eles não sentiam mais sua presença. Eles renunciaram ao seu livre-arbítrio, disse Jesus. Eles trocaram suas almas por segurança. Eu queria desviar o olhar, mas não consegui. Este foi o engano final. Então vi um pequeno grupo, escondido, mas inabalável. Alguém entre eles disse: não nos conformaremos. Jesus olhou para mim. Estes são meus fiéis. Eles não tinham riqueza nem status, mas o tinham. Senti o peso de tudo que presenciei. O que devo fazer? Perguntei. Avise-os, disse ele. Diga-lhes para prepararem seus corações, para fortalecerem sua fé enquanto ainda há tempo. Diga-lhes para ensinarem a verdade a seus filhos antes que ela seja reescrita. Diga-lhes para não temerem, eu estou com eles. E com essas palavras finais, a visão desapareceu na escuridão. Uma urgência repentina e avassaladora tomou conta de mim, uma intensidade diferente de tudo que eu já havia conhecido. E então, igualmente de repente, eu estava de volta. Ofegante. Soluçando. Vivo. Apenas alguns momentos antes eu estava diante de Jesus, banhado em sua presença radiante, absorvendo a gravidade de suas palavras finais. Mas então, sem aviso, senti uma força diferente de qualquer outra, um puxão violento e incontrolável me puxando para trás. Era como se eu estivesse sendo arrancado da própria eternidade, arremessado através de um túnel invisível a uma velocidade inimaginável. Então veio a dor. Uma agonia lancinante e esmagadora que rasgou todos os nervos do meu corpo. Meu peito queimava como se estivesse em chamas, meus pulmões lutavam desesperadamente por ar. A fraqueza se instalou profundamente em meus ossos e me senti quebrado, despedaçado de maneiras que vão além do físico. Eu engasguei, meus olhos se abrindo para as luzes ofuscantes e estéreis do hospital. O mundo ao meu redor foi abafado no início, um coro de máquinas apitando, vozes abafadas fora do meu alcance. E então, uma voz rompeu a névoa. Uma voz que eu conhecia. Bárbara, oh meu Deus, Bárbara. Você está acordada. Virei a cabeça, cada movimento lento e pesado. Ali, ao meu lado, estava meu marido, David. Seu rosto, manchado de lágrimas, tinha uma expressão de pura descrença. Alívio, choque, amor, tudo emaranhado em um momento avassalador. Lágrimas brotaram dos meus próprios olhos. Eu estava de volta. Eu estava vivo. Mas tudo mudou. Médicos e enfermeiras entraram correndo, com vozes apressadas, urgentes. Eles falaram, suas palavras eram confusas, algo sobre o milagre, sobre como eu estava morto há 12 minutos. 12 minutos, repeti suavemente. Mas eu sabia melhor. O tempo não existia onde eu estava. As coisas que vi, os avisos que recebi, eles se estenderam além da compreensão terrena, além de meros minutos. Parecia uma eternidade. Minhas mãos tremiam quando olhei para elas, meu coração ainda martelando no peito. A visão que tive não estava desaparecendo como um sonho que desaparece ao acordar. Não. Permaneceu, vívido e inabalável. Foi real. Os dias que se seguiram foram surreais, uma estranha dança entre duas realidades. Minha família se alegrou, seu alívio era palpável. Os médicos, porém, ficaram perplexos, incapazes de explicar como eu havia retornado da beira da morte. Mas enquanto estava deitado naquela cama de hospital, olhando para o teto, tive uma certeza inabalável de que não era mais a mesma pessoa que havia sido levada para a sala de emergência. As visões assombravam-me, repetindo-se continuamente na minha mente, o aumento insidioso do engano, as correntes invisíveis de um mundo digital a apertarem-se, a guerra silenciosa a ser travada contra a fé, a marca da besta a aproximar-se cada vez mais. Mesmo agora, eu ainda podia sentir a presença de Jesus em meu espírito, suas palavras e quando como uma carga divina. Eu tive que avisar as pessoas. Mas como? Virei-me primeiro para meu marido. Quando ele se sentou ao meu lado, segurando minha mão com uma gentil segurança, contei-lhe tudo. Cada detalhe da visão, cada revelação que recebi. Seu rosto ficou pálido. Bárbara, ele disse cuidadosamente, com preocupação em sua voz, você estava em coma. Talvez sua mente. Não, eu interrompi, minha voz firme, inabalável. Isso não foi minha mente. Isso não foi imaginação. Isso foi real. Ele me mostrou o que está por vir. Seus dedos apertaram os meus, sua expressão era uma mistura de medo e crença. Tudo bem, ele disse depois de uma pausa.
Eu acredito em você. Mas o que devemos fazer? Essa era a pergunta para a qual eu não tinha resposta. Ainda não. A primeira vez que falei publicamente sobre minha experiência foi na igreja. O pastor me convidou a prestar meu testemunho e, ao subir ao púlpito, diante de um mar de rostos familiares, percebi o peso do que estava prestes a fazer. Eles acreditariam em mim. Falei, contando minha jornada, minha morte, meu retorno. Contei-lhes sobre o engano que aumentava no mundo, as advertências que Jesus me dera. Alguns ouviram atentamente, balançando a cabeça. Outros ficaram inquietos, olhando uns para os outros desconfortavelmente. Alguns sussurraram, incertos. Mas quando terminei, uma mulher se aproximou de mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Bárbara, ela sussurrou, com a voz trêmula, tive sonhos semelhantes. Eu sabia que algo estava por vir, mas ninguém quis ouvir. Obrigada por falar. Essa era a confirmação que eu precisava. Foi então que eu soube. Eu tive que continuar. 3 meses se passaram desde meu retorno. E observei o mundo mudar com novos olhos. Os sistemas digitais reforçam o seu domínio. As igrejas evoluem, remodelando a fé em algo irreconhecível. O engano se aprofunda, entrelaçando-se na própria estrutura da vida diária. As pessoas me perguntam, o que devemos fazer? Como nos preparamos? Jesus deu instruções claras. Fortaleça agora o seu relacionamento com Ele, para que nenhum engano possa te abalar. Conheça intimamente a sua voz, para que as mentiras do mundo não o desencaminhem. Ensina a verdade aos seus filhos, recusando-se a permitir que o mundo reescreva a palavra de Deus nos seus corações. Tenha cuidado com qualquer coisa que ofereça conforto em troca de conformidade, pode ser o primeiro passo em direção ao controle. Acima de tudo, não tenha medo. Jesus prometeu proteger seus fiéis. Não estamos abandonados. Eu não compartilho isso para chamar a atenção. Não estou tentando incitar o medo. Estou simplesmente obedecendo ao chamado que me foi dado. Muitos irão descartar isso. Alguns vão zombar disso. Outros irão ignorá-lo completamente. Tudo bem. Jesus deixou claro, meu trabalho não é convencer o mundo. Meu trabalho é compartilhar a verdade. E agora, coloco isso em suas mãos. Se você leu até aqui, eu lhe imploro, ore. Buscar a verdade. Prepare seu coração. O tempo é curto. Mas Jesus já reivindicou vitória. Permaneça fiel. Fique atento. E o mais importante, fique perto dele. Com urgência e amor. Bárbara. No início, acreditei que as pessoas iriam ouvir. Ouça verdadeiramente. Como não poderiam? Eu tinha visto tudo em primeira mão. Eu estava diante do próprio Jesus. Eu tinha visto o futuro se desenrolar diante dos meus olhos. No entanto, ao tentar alertar os outros, encontrei algo assustador. Muitos não se importaram. Falei com amigos na igreja. Alguns assentiram, alguns até choraram. Mas quando o culto terminou, observei-os voltarem às suas rotinas, rindo, fazendo planos para o almoço, como se nada tivesse mudado. Alguns até me puxaram de lado. Bárbara, sussurraram, talvez você devesse guardar isso para si. As pessoas não querem pensar nessas coisas. Isso doeu mais. O engano já havia criado raízes. Falei com meu pastor, implorando-lhe que entendesse a urgência. Ele ouviu gentilmente, mas hesitou. Bárbara, não duvide da sua experiência, disse ele gentilmente. Mas devemos ter cuidado para não causar medo. Deus está no controle. Eu queria gritar. Sim, Deus está no controle. Mas isso não significava que as pessoas não cairiam no engano. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher chamada Sara estendeu a mão. Ela estava na congregação naquele dia. Ela estava tendo os mesmos sonhos, sentindo a mesma urgência. Outros seguiram. Mensagens, chamadas, pessoas de todo o país, todas recebendo avisos semelhantes. Eu não estava sozinho. E isso me deu esperança. Jesus não me mostrou o futuro para ficar calado. O aviso deve ser entregue. E continuarei falando. Porque o tempo é curto. Porque o engano está aqui. Porque Jesus está voltando.